Eu tenho visto muitos torcedores nas redes sociais, também nos comentários aqui nos nossos vídeos no YouTube, no Instagram também, no nosso perfil no Instagram, dizendo que o ano de 2024 não terminou para o Fluminense, porque a gente termina o Campeonato Brasileiro fugindo do rebaixamento, fazendo contas, num sufoco danado, passando muita dificuldade, e começa 2025 e tá lá de novo o torcedor do Fluminense estressado, passando raiva, vendo o time jogar mal e nas últimas posições do Campeonato Carioca. É inacreditável. Mas eu diria para vocês, meus amigos, que não é nem questão de o campeonato de 2024 ou o ano de 2024 não ter terminado. Acho que o grande problema é que a diretoria do Fluminense não aprendeu com os erros do início de 2024. Trocaram o perfil dos atletas contratados, mas só na questão da idade, porque a qualidade técnica, novamente, ficou em segundo plano. Acharam que era só colocar jogadores jovens, fortes e que daria tudo certo. Mas esqueceram que futebol não é só isso. Futebol não é só velocidade e força. Tem que ter técnica. E o pior ainda, né, gente? O Fluminense gastou muito dinheiro, dinheiro que nunca tinha gastado antes, em contratações que até agora não se justificaram. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência. A gente está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. É um vídeo de opinião, um vídeo pra gente dizer pra você, olha, por que o Fluminense começa 2025 tão mal? De quem é a culpa? Alguém vai pagar a conta? Ou é só o torcedor que vai ficar no final das contas sofrendo com toda essa situação? Então, aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, também deixa a sua opinião, me diga por que você acha que o Fluminense está numa situação tão ruim nesse início de 2025. Vamos lá então, gente. Vamos tentar fazer voltar aqui no passado e entender mais ou menos tudo que está acontecendo com o Fluminense. Antes do Campeonato Brasileiro terminar, eu dizia nos meus vídeos, olha, o Fluminense o ano que vem, independentemente do que acontecer, se vai cair para a Série B ou se vai continuar na Série A, eu dizia, o Fluminense precisa fazer uma grande reformulação no seu elenco. Precisa trocar pelo menos 70% desse elenco. Essa era a minha opinião. Pois bem, começa 2025 e qual que é o entendimento da diretoria do Fluminense? Que o elenco é bom. Precisava trocar algumas peças, mas não precisava ser uma reformulação tão grande assim, porque os entendidos lá do Fluminense, da direção do Fluminense, entendiam que o elenco era bom, que o elenco só precisava fazer uma boa pré-temporada, que olha, num passe de mágica, o Fluminense ia começar a jogar bola. Pois bem, gente, o Fluminense, ao invés de trocar 70% do elenco, o Fluminense fez o oposto. Ele manteve 70% do elenco e trocou 30%. Mandou embora, negociou, ou enfim, chegou a um acordo com jogadores como o Gabriel Pires, Terans, Antônio Carlos, enfim, vários jogadores acabaram deixando o elenco do Fluminense agora no início de 2025. John Kennedy, entre outros. Porém, quando o Fluminense vai ao mercado para repor essas saídas, ele gasta muito, só que gasta mal. Os 3 jogadores mais caros foram o Freitas, zagueiro, jogador argentino que veio do futebol peruano, Canóbio, que estava no Atlético Paranaense, rebaixado para a Série B, e também o Hércules, um dos destaques do Fortaleza. Talvez o grande acerto nessa janela de transferências, mas que ainda não conseguiu mostrar todo o seu futebol. Mas não por culpa do Hércules, por culpa da posição onde ele é escalado. Hércules é um jogador que joga mais à frente, que gosta de pisar na área adversária, que gosta de aparecer no ataque. No Fluminense, ele tem jogado recuado, de primeiro volante, ajudando o Martinelli, ora ajudando o Bernal, mas nunca na sua posição, nunca jogando naquela faixa de campo onde ele mais gosta de jogar. E aí você não consegue extrair do jogador o melhor que ele tem. Então o erro já está por aí. O erro, nesse caso, não foi da contratação acertada. O erro é onde ele está sendo escalado pelo Mano Menezes. Canóbio, contratação mais cara da história do Fluminense, 37 milhões de reais. Fez uma boa apresentação na estreia contra o Maricá. Depois disso, gente, não jogou mais nada. Ontem, por exemplo, no empate com o Boa Vista, perdeu um gol porque demorou a chutar a bola. A bola veio limpa, na marca do pênalti.
Era para bater de primeira, dava até para dominar, mas ele domina, olha de novo, escolhe, não sabe o que vai fazer, vou chutar onde? E aí quando chutou, já estava bloqueado, não conseguiu fazer o gol. Fora isso, Canóbio não tem jogado nada e não tem justificado os 37 milhões de reais que o Fluminense está investindo nesse jogador. Freitas é um jogador que se mostra mais veloz, por exemplo, do que Antônio Carlos, que já saiu, Manuel, que teve contrato renovado, mais veloz do que o Thiago Santos, mas é um jogador bastante limitado. É nítido que a gente está falando de um atleta com muitas limitações técnicas. Enfim, quase 80 milhões de reais em 3 jogadores que até agora não mudaram o Fluminense de prateleira. Outros jogadores vieram a custo zero, mas que também não mostraram nada até agora. Nada diferente daqueles que saíram. Paulo Baia não teve ainda nenhuma chance com o Mano Menezes e já está queimado com a torcida. Porque nas 3 vezes que entrou em campo com o Marcão, também não jogou nada. E irritou o torcedor do Fluminense. Então, é um jogador que quando entrar em campo, já vai entrar preocupado, com medo de ser vaiado, porque já virou alvo do torcedor do Fluminense e com razão. E com razão. René, a torcida avisou, não contrata. Não queremos o René. O Fluminense trouxe um jogador que mostra estar pior do que aquele que saiu, Diogo Barbosa, que também não jogava nada. Então saiu um jogador que estava mal e entrou um pior. Ontem no jogo contra o Boa Vista, o René já tinha falhado em outros lances, já tinha dado espaços por Boa Vista em outras jogadas e o Fluminense conseguiu se safar. Mas no gol do Marcos Paulo, não teve jeito. A falha do René, ela foi gritante. René, ele falha no posicionamento, falha na tomada de decisão, deixa um espaço na lateral esquerda pro lateral direito, o bom lateral direito do Boa Vista, avançar, escolher a melhor jogada, rolar para trás com tranquilidade pro Marcos Paulo fazer o gol. René, gente, quem contratou o René precisa ser responsabilizado. Quem foi que indicou esse jogador? Quem autorizou essa contratação? Quem concordou com essa contratação? O dirigente que fez a contratação de René, de Paulo Baia, desses jogadores principalmente, eles precisam ser responsabilizados. Numa empresa, se você falha, numa empresa, se você não cumpre metas, numa empresa, se você toma uma decisão errada, você é cobrado, você é questionado pelos seus superiores. Em alguns casos, você é até demitido. Mas no Fluminense, nada acontece. No Fluminense, entra ano, sai ano, jogadores são contratados, não rendem e não acontece nada. Nada. A gente tem aí inúmeros casos de jogadores que foram contratados, muitos jogadores, inclusive, com salários altos, não renderam e só trouxeram prejuízo para o Fluminense. O Fluminense que já não é um clube nadando na grana, né, há muito tempo, né, isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. Mas numa empresa, se o funcionário toma uma decisão errada, ele é cobrado, ele é questionado e às vezes é até demitido. No Fluminense não acontece nada. E aí, para piorar a tomada de decisão errada da diretoria do Fluminense, não só mantiveram 70% do elenco do ano passado, como decidiram premiar alguns jogadores que já estão em final de carreira, em declínio técnico e físico. Caso do Cano, do Samuel Xavier, do Thiago Santos, do Manuel. Premiaram esses jogadores do Keno, premiaram esses jogadores com mais um ano de contrato. Isso é um absurdo. Isso é um deboche com a cara do torcedor. São jogadores que foram importantes no passado? Foram. Mas o futebol, meus amigos, ele é profissional e é caro. E ele exige que você seja profissional na tomada de decisões. Você não pode ser amigo. Você não pode agir por gratidão. Você tem que tomar as decisões de acordo com o que os números te mostram. Você está mostrando desempenho? Está. Então vai continuar, merece renovar o contrato. Você está mostrando desempenho? Não, não está. Olha, muito obrigado, foi muito bacana, todos os títulos que você nos deu, acabou o seu contrato, né? Segue o seu caminho. É assim que funciona. É assim que funciona, mas no Fluminense não. No Fluminense, infelizmente, jogadores que já não estão correspondendo mais
são premiados com renovações de contrato inexplicáveis. Em contrapartida, muitos garotos da base são negociados. Caso do Esquerdinha, agora João Lourenço, menino que estava na Copinha, está sendo emprestado para uma equipe mexicana com um passe fixado em apenas 600 mil euros. E tem também o caso agora do Cauã Elias, que está sendo negociado com o Shakhtar, da Ucrânia, por 19 milhões de euros. É um valor bom, perto daqueles valores que o Fluminense negociou, por exemplo, Evanilson, Luiz Henrique, entre outros? Sim, se a gente pegar esses jogadores como comparação, é uma boa venda. Agora, se a gente pegar como comparação jogadores que são vendidos, e não estou falando de atacante de 18 anos, não. Estou falando de zagueiro, volante, lateral. Se a gente pegar jogadores vendidos pelo Atlético Paranaense, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, os valores são muito maiores. Cauã Elias, se estivesse jogando no Atlético Paranaense, você pode apostar, não saía de lá por menos de 25 milhões de euros. Cauã Elias, se estivesse jogando no Palmeiras, não sairia de lá por menos de 30, 35 milhões de euros. Então a venda do Cauã Elias, ela não é uma venda absurda em termos de valores, perto do que, né, já saíram outros jogadores, mas não é uma ótima venda. Está longe de ser uma ótima venda. E daqui a pouco, se o Cauã Elias chegar na Ucrânia, não se adaptar, volta para o futebol brasileiro para ganhar título em algum rival. É isso que pode acontecer. Então o Fluminense, ele, nesse início de temporada, contratou mais uma vez mal, assim como fez em 2024. Renovou o contrato de jogadores, provavelmente por gratidão, jogadores em declínio técnico e físico, e vende os meninos de Xerém. É muito erro para uma diretoria só. O responsável pela contratação do René, ontem, depois do jogo, deveria ter entregado o cargo, deveria ter pedido demissão, deveria estar com vergonha de indicar e autorizar a contratação de um jogador que já está nesse nível de atuação, como é o caso do René. A torcida do Inter comemorou a saída do René do Internacional. E vou dizer mais, apesar de ter chegado a custo zero, podem apostar que o René não tem um salário pequeno, não. Deve ganhar na faixa aí dos 200, 250, 300 mil reais. É muita grana. É muita grana para um jogador que não tem condições mais de entregar futebol de alto rendimento. Mas no Fluminense é mais um que ganha um contrato muito bacana, um contrato muito confortável e não é cobrado. Não precisa entregar resultado. E é capaz de lá na frente ainda ganhar como prêmio uma renovação desse contrato. É inacreditável, gente. O Fluminense começa 2025 de forma extremamente preocupante. Esta semana, sexta-feira, tem sorteio da Copa do Brasil. O Fluminense pode pegar um adversário com uma logística difícil, complicada, viagem longa, gramado ruim, pressão da torcida. E nesta edição da Copa do Brasil, não tem mais aquela vantagem do empate para o visitante na primeira rodada. Se você chega na casa do adversário, com a torcida adversária, tem uma noite ruim, perde o jogo, ou empata e vai para os pênaltis e perde nos pênaltis, está eliminado. Não tem outra chance. O Cruzeiro, ano passado, foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase para o Souza, da Paraíba. Perdeu o jogo por 2-0. Estava se classificando até os 44 do segundo tempo. Estava empatando. O ano passado o regulamento era diferente. Estava empatando e estava levando a vaga. Tomou um gol aos 44 e outro aos 47 e deu adeus à Copa do Brasil. E para piorar, gente, o Fluminense nesse momento não tem vaga nem na Copa Rio, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então o Fluminense nesse momento está correndo risco, sério risco, de não jogar a Copa do Brasil de 2026, o que financeiramente falando seria, né, uma catástrofe. Então o Fluminense ainda dá tempo de corrigir a rota. A primeira janela de transferências termina no final de fevereiro. Dá tempo. O Fluminense tem um mês inteiro para contratar 2 centroavantes, já que está vendendo o Cauã Elias, porque já precisava de um antes. Então o Fluminense precisa contratar 2 centroavantes, um meia para o lugar do Paulo Henrique Ganso e também um volante, um primeiro volante, porque só o Bernal não dá. Então, Fluminense, ainda é tempo de corrigir todos os erros que vocês estão cometendo nesse início de temporada. Não esperem até o meio do ano como vocês fizeram o ano passado. A hora de corrigir a rota é agora, no início do ano. Depois pode ser tarde demais. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço
e até a próxima.